Precisa. Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Amém. Vamos estar começando mais um culto. Vamos estar orando. Vamos ficar em pé, gente? Vamos. Convoco também os irmãos aí da internet para estarmos também orando nesse momento. Vamos orar. Senhor, agradecemos mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Pedimos o agir o Teu Espírito, iluminando as nossas mentes e corações para compreendermos as verdades eternas da Tua boa vontade. Que tudo que o Senhor nos ensinar hoje possamos ter sabedoria e discernimento para como tratar, como desenvolver nossa vida cristã diante disso. Ser com cada um aqui, com cada família aqui representada. Clamamos, Senhor, por aqueles que estão também acompanhando aí na internet, e que possamos juntos, na força e no poder do Senhor, estarmos crescendo na fé e na sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Ok? Vamos ficar em pé ainda, gente. Vamos cantar. Vamos adorar a Deus. Vamos embora.
Muito bem. Nós vamos estar continuando hoje o nosso tema de Mateus. Mateus, no seu capítulo 13, versículo 33 e 34. Disse-lhes outra parábola, o Senhor Jesus falando as parábolas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Agora, por que Jesus fez isso? Vamos lembrar. Houve a rejeição da nação de Israel a Jesus como Messias, como seu rei. Diante da rejeição, Jesus muda a maneira de pregar. Ele passa a pregar por parábolas. Em função dessa mudança, ele estava fazendo para que as multidões não compreendessem. O ensinamento estava voltado aos discípulos. Ok? Muito bem, pode voltar no 33. 33. Está no 34. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Muito bem. Na parábola anterior do grão de mostarda, vamos só relembrar lá, volta o 31 e 32, só para relembrar. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor semente, que um homem, vimos na semana passada que esse homem é Constantino, tomou a semente. Que a semente, sendo o menor grão de semente, está falando do reino dos céus no seu início, dos discípulos, que são poucos, e plantou no seu campo, Roma, 32, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore. Então, houve esse crescimento com o apoio do Estado, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Lembrando que na primeira parábola, ave era o maligno. Então, as aves, o maligno, vêm aninhar-se nos ramos da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem, temos essa informação. Diante dessa informação, nós vemos então que o grão de mostarda teve um começo insignificante na nova forma do reino, tá? Que não estava nessa formatação até então, que é a presente era, entre a primeira vinda e a segunda vinda, mas com o apoio e proteção do Estado sofreu esse crescimento anormal que nós conhecemos da história. Ano 313 da nossa era começou e hoje se tornou a maior religião do mundo. Ok? Muito bem. Vamos agora por 33. Nessa parábola que nós vamos ver hoje, a do fermento, explica como o reino crescerá dinamicamente. Crescerá dinamicamente. Vai ter um crescimento dinâmico. Mas com o crescimento do elemento maligno no seu meio. O elemento maligno vai crescer no meio. Vamos entender isto daí. Primeiro vamos entender a definição dos outros grupos. Os amilenistas, que são a maioria dos cristãos. Tá? Igreja Católica milenista, as igrejas reformadas são milenistas. O amilenismo tem a grande maioria, 90%. Ok? Para os amilenistas,
Da mesma maneira que a parábola do grão de mostarda, lá atrás, que nós vimos, representa o sucesso mundial do Evangelho, porque eles creem que a igreja vai triunfar sobre esse mundo, vai evangelizar o mundo inteiro, e depois que o mundo for cristão todinho, Jesus volta para sentar no trono, porque daí todo mundo é cristão. Tá? Então, como que eles interpretaram o grão de mostarda? O grão de mostarda representa o Evangelho, que vai crescer e vai dominar. Da mesma maneira, com a mesma linha de raciocínio, quando eles chegam na parábola do fermento, eles falam o quê? A farinha é o mundo, e o fermento é o Evangelho, que será pregado em todo o mundo, até que cada um se converta. Então eles estão olhando para esse texto aqui. O reino dos céus é semelhante ao fermento, o Evangelho, que uma mulher, a igreja, tomou e escondeu em 3 farinhas de medida, que é o alimento, que é o mundo, até ficar tudo levedado, todo mundo evangelizado. Errado, não é nada disso. Vamos ver o que de fato o texto está falando. Esse ponto de vista, ele é rechaçado pelas Escrituras, é isso que nós vamos ver agora, pela história e pelos acontecimentos em andamento. A semente de mostarda, ela ilustra a falsa expansão exterior do reino, lá atrás, enquanto o fermento ilustra o desenvolvimento interior das falsas doutrinas e da vida de hipocrisia. É esse o assunto. Como que eu sei que é esse assunto? Nós vamos olhar agora. Ao longo de toda a Bíblia, o fermento é sempre um tipo, uma figura do maligno na Bíblia. Vamos ver isso. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Dias comereis pães ázimos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Fermento representa maligno, mal, pecado. Muito bem. Capítulo 13, versículo 7. Isso Israel, lá na lei, com as festas judaicas. 7 dias e comerão pães ázimos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Não é só na casa, não. Fermento tem que ser banido. Certa vez eu fui procurado por um rabino para produzir café kasher, o kosher, para ele. Só que ele falou, escuta, só que não pode ter pão dentro da indústria. Nem funcionário seu não pode trazer na bolsa, na sacola dele, pão. É disso? Tá? Muito bem. Então aqui quando Deus ordenou ao seu povo que tirasse de suas casas o fermento, até do território. Segundo aspecto de fermento, Jesus usou o fermento para representar o quê? Ele citou várias vezes fermento. Lucas capítulo 12, versículo 1. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento. Quem era hipócrita? Os fariseus. Acautelai-vos, tenham cautela, cuidado. Não permitam o fermento que está fazendo, simbolizando que pecado, hipocrisia. Correto? Muito bem. Mateus capítulo 16, versículo 6. Falando agora dos falsos ensinos.
E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. De novo, ele está tratando, mas só que a questão agora não é a hipocrisia. Versículo 11: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Falso ensino. Da doutrina, que é chamado aqui a falsa doutrina de fermento. Muito bem. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, movimento dos herodianos. Cuidado, é maligno isso. Agora vamos ver algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Paulo usou o fermento para falar de carnalidade dentro da igreja. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O irmão em pecado dentro da igreja vai fomentar o pecado dentro da igreja. 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, a velha vida, a vida de pecado. Como sois de fato sem fermento? Um crente tem que ser santo, purificado pelo sangue de Jesus. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, está vendo? E sim com os asmos, com o asmo sem fermento, da sinceridade e da verdade. Pastor, só um esclarecimento. Asmos. Pão asmo. Asmos, mas o que vem a ser asmos? Pão sem fermento. Que é a tradução da palavra, do nome do pão hebraico, matzah, que é o pão asmo, festa dos pães ázimos. A festa do matzô, dos pães. Matzah é o singular. Amassar o pão. Tá? Então, aqui está falando do pão asmo, que é o pão sem fermento. Ok? E também Paulo se referiu a falsas doutrinas. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. Vocês estão percebendo que a utilização do termo fermento é pecado, é maldade, é falsidade, é falsa doutrina, é falso ensino, só contaminação, só maligno. Daí a gente está entendendo agora o sentido. A palavra fermento significa isso. Daí você vai olhar, esta parábola explica como o reino crescerá dinamicamente, está crescendo, mas com o crescimento do elemento maligno no seu meio, que é o fermento. Tá? Não é a palavra de Deus que está se disseminando. Tá? A gente não tem a palavra de Deus como fermento, tem o mal. Falsas doutrinas. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, não aceitação de uma pessoa que vive na prática do pecado no meio da igreja. O apóstolo Paulo está deixando claramente. Ok? Muito bem. O pecado é como fermento. Cresce sem que ninguém veja. Corrompe e então enche. É exatamente isso. O Senhor, Ele alerta contra o poder impregnador do maligno trabalhando no reino dos céus, que é
O reino dos céus é exatamente esse período da presente era, tá? Primeira vinda, segunda vinda. Na ausência dele, pessoal que voltará na segunda vinda. A farinha representa a comida do povo de Deus, como se encontra na Bíblia. O fermento é a doutrina maligna. A mulher é a falsa profetisa que ensina e ilude. Quem é a falsa profetisa? Nós vamos entrar em mais detalhes nisso, mas já vamos dar uma dica. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos entender algumas coisas aqui. Esta mulher, ela tem que atividade na igreja de Tiatira, aqui no caso? Ela é profetisa, prega, pastora. Não somente ensine, mas ainda seduza os servos a praticarem a prostituição. Não é que ela se relacionava com eles. Vamos lembrar que a idolatria é adultério espiritual. Ela estava conduzindo eles à idolatria e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essas festinhas, como tem muito aqui no Bari, né? E congado e outras coisas aí que tem comida sacrificada. Ok? Então, aqui nós já temos uma dica do elemento maligno no seu meio. A mulher. Vocês já pararam para pensar que algumas das heresias que existem hoje, quem que começou? Sempre que vai encontrar uma mulher por trás. Verdade. Por quê? Porque ela está fazendo um papel que não é dela. O papel da pregação, do portar a palavra de Deus, ser profeta, é do homem, foi dado para o homem. A mulher é auxiliadora e idônea do homem nessa missão. Não é que ela não pode fazer nada na igreja. Não, tem muita coisa para ser feita. Ela não deve ser e não é pastora. E isso é um dos elementos perniciosos que está aqui no texto. Entre outros, né? A gente vai ver que essa questão aí é muito ampla, não se limita a isso. Mas nós vemos muitas mulheres fundadoras de cultos falsos, quando na verdade a Bíblia ensina que no culto público a mulher não deve ensinar. 1 Coríntios 14:34. Conserves as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Aqui está falando de culto público. E nós estamos falando de púlpito. Tá? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, porque a autoridade de homens. Esteja, porém, em silêncio. Só que nós estamos num movimento tão intenso, há tantos anos, como o movimento feminista, onde as mulheres, elas não... Se você falar que não pode, daí que você põe gasolina na coisa, daí vai pegar fogo. Então elas desafiadoramente vão fazer o que não devem. E o que acontece? Adulteram a comida do povo de Deus com heresias destrutivas. Tem uma delas aí que chama Valnice Milones. Ela é forte, né? Vale mais que 1000 anos, né? Valnice Milones.
E ela, eu vi uma das pregações dela, ela preparando a igreja que ela estava pastoreando a receber a Arca da Aliança. Gente, a Arca da Aliança está no céu, a Bíblia está falando que está lá. Então, mas ela deu um jeito de colocar a Arca da Aliança na igreja dela. Aí você vai vendo aonde estou falando um item, Agora, se você for começar a olhar, você vai encontrar muito mais coisa. Estou falando uma coisa que eu ouvi assim, puxa, mas o que está falando aí? Arca da Aliança, está maluca? Isso aí. E tem muitas pessoas que vão que frequentam assim algum culto deste de pastora, né? E falam, nossa, como ela prega bem. Isso. A gente não está discutindo a competência das pessoas. Sim. Nós estamos falando de ministério, não de competência, não de intelecto. Não estamos discutindo isso. Muito pelo contrário. Na realidade, ela não pode, né? 3x2 eu escuto, né, que a igreja iria melhor se tivesse uma mulher à frente. Isso eu já escutei algumas vezes. Então, porque radicalismo e ser, né? E você sendo homem, você parece que só pensa uma coisa por vez. A mulher é mais esperta, pensa várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, aí a coisa começa, né? Mas é assim. Mas vamos pela palavra de Deus. Vamos lembrar do que nós já vimos. Primeira parábola do semeador. O que ocorreu com a palavra do semeador? A rejeição da palavra de Deus. Não foi isso? Na segunda parábola do joio, nós vimos a oposição ao serviço divino. Começou a se infiltrar o joio no meio do trigo. Na terceira da mostarda, o aborto dos caminhos de Deus. Abortaram a semente e fizeram uma árvore com aves daninhas nela. E hoje nós estamos vendo o fermento, a corrupção da agência divina. Como a coisa se corrompeu. Nós vamos ver algumas coisas duras ainda hoje. Eu quero mostrar para vocês da história. Mas só que eu quero que vocês enxerguem uma coisa aqui. Satanás agindo, Satanás agindo, Satanás agindo, Satanás agindo. Essas parábolas estão demonstrando o quê? A estratégia de Satanás. Lembra que as parábolas eu dividi em 4 coisas novas e 3 coisas velhas? Hoje, a parábola do fermento é a 4ª coisa nova. Essas 4 primeiras parábolas estão mostrando o quê? A estratégia de Satanás no reino dos céus. Ele quer o bem? Não. Todas as ações dele aqui é para o mal, ele é maligno. Só que Jesus deixou por escrito para nós. Gente, atenção, Satanás vai agir assim, 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 assim. Atenção. O fermento foi escondido na farinha, como um tipo de mal que representa a forma sutil das forças de Satanás, contra a verdade, contra os filhos de Deus, contra os caminhos de Deus, contra a igreja de Deus. Como é sutil? Perceba como é sutil. A rejeição da palavra é sutil. Não é um negócio escancarado. O trigo misturado no meio do joio, os dois são parecidos, é sutil. A igreja crescendo, tem gente enganada até hoje, achando que é uma beleza isso. E a corrupção doutrinária, especialmente, que nós estamos vendo, não só do pecado, da prática do pecado, da doutrina, tudo sendo destruído no seio do cristianismo. E nós estamos falando de quem? Nós vimos aqui o Constantino entrando no jogo. Aqui nós vamos estar vendo o quê? A ação das aves
dentro da Igreja Católica, que acabou dispersando para as igrejas evangélicas. Hoje está tudo uma vergonha. Quase que o rótulo pouco importa. Né? Mas vamos visualizar algumas coisas importantes. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, para a gente começar a trabalhar com a Jezabel aqui. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Meus irmãos, para você poder avaliar bem um homem, comece avaliando a esposa dele. Esse Acabe aqui, ele foi, não era que era bonzinho, só que ele ficou pior, né? A mulher cigana. A coisa piorou. Essa é Jezabel. Isso está ligado lá com o Apocalipse 2:20. Jezabel. Põe lá o Apocalipse 2:20, só para ver a conexão. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, não é exatamente que a mulher era o nome dela, Jezabel, mas a tipologia dela, o comportamento de instigar dela, é de Jezabel. Uma atitude maligna, que assim mesmo se declara profetisa. Ela diz que ela é. Não estou falando que ela é, ela se autodenomina. Não somente ensina, estão tolerando que ela ensine, que ela se declare profetisa, mas ainda seduza o servo a praticar prostituição, conduzindo a idolatria nesse ensino, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, que ela instigou. Jezabel. Aqui, claramente, nós estamos falando, olhando a data, a história, os acontecimentos históricos, nós estamos falando do sistema papal, não é de outra coisa. O sistema papal é representado pela mulher, Jezabel, na nossa parábola, por meio do seu dogma, que tem corrompido a doutrina bíblica e levedado a massa. Vamos lembrar que dogma é uma afirmação do Papa, não está na Bíblia. Doutrina está na Bíblia, dogma não. Tá? Muito bem. A mulher Jezabel, como profetiza, ensina e seduz os seus servos. E Roma não quer que Deus fale diretamente aos homens, e os homens com Deus. Ela não deseja isso. Por isso tem que confessar para o padre, tudo depende do padre, tudo depende da igreja. Até pouco tempo não podia ter Bíblia, não podia ler Bíblia. Até pouco tempo atrás. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, mas não. A doutrina de Jezabel não. A doutrina de Roma. Jezabel está representando Roma. Mas vamos entender essa questão. Juízes, capítulo 6, versículo 18. Gideão. Gideão vai adorar a Deus, e o que ele faz? Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, bolos sem fermento, e um efa de farinha. Efa é uma medida, tá? Ela corresponde a 3 medidas de farinha, um efa, tá? O texto que nós estamos estudando, que para preparar essa massa são 3 medidas de farinha, onde foi colocado o fermento, sorrateiramente, escondido, as 3 medidas de farinha. Então, percebam,
E a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, trouxe ele debaixo do carvalho e apresentou a Deus. Ok? Então aqui nós estamos falando então da adoração dele. Quem mais adorou a Deus com essa questão? Ana, 1 Samuel 1:24. Lembra que ela não podia ter filhos, daí ela teve Samuel e dedicou Samuel ao templo. 1:24. Aí. Havendo-o desmamado, está falando do Samuel, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Então ele levou, Ana levou com a farinha, um efa, que é a medida usada. Levíticos, capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com. Nenhuma oferta ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis em oferta ao Senhor. Fermento não pode. Fermento, Deus determinou que não. É ordem dele, é determinação do Senhor. Dessa forma, quando a mulher Jezabel esconde o fermento na farinha, fez algo que Deus proibiu. Concorda? Jesus é apresentado na palavra de Deus como o pão da vida. Jesus, na ceia do Senhor, quando ele partiu o pão, ele partiu que pão? O pão asmo, sem fermento, porque está representando o corpo dele, sem pecado, sem nada maligno. E a sua doutrina, a doutrina do Senhor, é o bem mais valioso da noiva de Cristo, a igreja. A nossa doutrina bíblica é o bem mais valioso que nós temos. Não tem como abrir mão, não tem como ceder. Mas infelizmente a igreja e os cristãos têm adulterado com fermento a doutrina e o viver cristão. Esse é o aspecto. Você pode ir lá para o texto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Tiatira está representando a igreja papal. E os significados antagônicos do seu nome é o indicador da mistura e da convivência de ambos. A palavra Tiatira, esse nome, o nome dessa cidade, ele significa oferta de incenso ou cheiro desagradável. São duas coisas diferentes. Então, na prática, o que está acontecendo aqui? Que tipo de cheiro nós estamos provocando com a nossa maneira de viver e crer? Está sendo aroma agradável ao Senhor ou está sendo desagradável a Ele? Esse é o ponto. Vai lá para o versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Está falando de Jesus aqui. E Jesus aqui, notem, o Filho de Deus, ele tem olhos como chama de fogo. Lembrando que fogo é julgamento. Ele está vendo, ele está julgando as nossas vidas, as nossas ações e como está sendo a igreja. E os pés semelhantes ao bronze polido. Lembrando que bronze também é resistente ao fogo. Então, falando ainda de juízo. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor
a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Ele está falando do que aqui? Do membro da igreja de Tiatira, que é incenso, tem uma vida que agrada a ele. Tá? Só que no versículo 20 ele vai começar a falar dos outros, na mesma igreja, os que estão seguindo Jezabel. Que aí vai ter odor desagradável. Tá? Essa questão que está sendo levantada aqui é muito interessante, porque está levantando uma questão muito prática. O cheiro desagradável. Agora, esse cheiro desagradável, se nós estamos falando da igreja papal, eu gostaria de reportar algumas questões históricas para vocês. Papa Sérgio III obteve ofício papal através de assassinato, ano 904 a 911. Ele tinha uma amante chamada Marósia. Boa noite. Desculpa interromper. A Fernandinha, como é que eu faço? Fernandinha. Marósia, que teve dele filhos ilegítimos. Muito bem. Aí vamos pular um pouco na história. Papa XII, João XII, homem ordinário e moral, cuja vida foi tal que era chamado de cafajeste, e a corrupção moral em Roma tornou-se assunto de ódio geral. No dia 6 de novembro, foi feito um sínodo composto de 50 bispos italianos e alemães que acusaram de sacrilégio, simonia, perjúrio, assassinato, adultério e incesto, mas não conseguiram derrubar ele. Está que nem um STF. Vingou-se de maneira sangrenta. O cardeal diácono teve sua mão direita arrancada, o bispo Ottokar foi chicoteado, o alto paladino oficial perdeu o nariz e as orelhas. Ele mandou picar o pessoal, porque se levantaram contra ele, que era tão bonzinho assim. Muito bem. Daí, vamos caminhar mais um pouco na história. Estamos pulando aqui muitos anos e muitos papas. Todos eles têm história, tá? Mas aqui eu estou falando os que se chamaram mais atenção. Papa Inocêncio III suplantou todos os predecessores em crimes de morte. Foi ele que instituiu a Inquisição. É esse o cara aqui. E essa Inquisição matou 1 milhão de pessoas. Por mais de 500 anos durou a Inquisição. Quantos papas foram mudando a Inquisição mantida? Muito bem. Daí, passou-se os anos, chegamos no Papa Bonifácio. Ele fala, olha, palavras dele aqui, entre aspas. Deitar-se carnalmente com mulheres ou com meninos não é mais pecado do que esfregar as mãos. Chegou a um ponto que as mulheres não podiam sair na rua para ele não pegar força as mulheres. Lá em Roma. Daí, já estamos chegando, já é quase na época do descobrimento do Brasil, que 1410 a 1415. João 23 foi acusado por 37 testemunhas, na maioria bispos e padres, de fornicação, adultério, incesto, sodomia, simonia, roubo e assassinato. Havia seduzido e violentado 300 freiras e montou um harém com 200 meninas. Sua santidade, o Papa João, cometeu perversidade com a esposa do seu irmão, incesto com muitas freiras, relações sexuais com muitas virgens,
adultérios com muitas mulheres casadas e todos os crimes sexuais. Era chamado publicamente de o diabo encarnado. Mas com o crescimento do elemento maligno no seu meio. Eu estou destacando esses pontos porque as pessoas não sabem dessas coisas. A história é feia. Como está muito feio o meio evangélico. Esses mercenários, roubadores que estão aí, está sendo uma vergonha. Mas fazem parte da mesma Jezabel. Do mesmo reino dos céus, aqui que está contaminado. Então, é isso que esta parábola está falando. Desse fermento na massa que está detonando tudo. E Jesus avisou: cuidado com o fermento. Agora, entra a parte prática. Como que a nossa igreja está sendo isso? Como que cada um de nós está sendo isso? Nós estamos sendo crentes compromissados com uma igreja forte, ativa, ou o fermento tem enfraquecido e detonado a força da nossa igreja, a força da nossa vida espiritual? Como que está isso? Notem, o fermento aqui, ele atinge o quê? Pessoas. E o fermento continua agindo. E nós não vamos poder permitir que o fermento se instale no corpo de Cristo, na igreja local, sequer nas nossas vidas. Não podemos viver na prática do pecado. Fermento. O Senhor nos chamou para uma vida de santidade. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Tem um propósito para o nosso viver. Precisamos buscar esse propósito, esse ensinamento. Não é só para a gente ficar sabendo. Esse ensinamento é para nós sermos santos e irrepreensíveis. Lógico que todos somos pecadores, que todos temos nossas limitações, mas na força e no poder do Senhor nós podemos ter vitória, sermos mais que vencedores, porque Ele já venceu. E esse é o ponto a ser destacado, o ponto prático do nosso viver, da nossa fé. Não podemos ser mais um no meio de uma massa fermentada. O Senhor nos ajude. Amém? Vamos estar orando? Rogério, você encerra com uma oração? Eu peço a bênção. Vamos ficar em pé, gente? Senhor Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelas tuas palavras que nos protegem, nos orientam e nos guiam, Pai. Pedimos, Pai, a tua proteção sobre esta casa, Pai. Nós somos teus servos e filhos teus, Pai. Peço pelos irmãos, Pai, que não puderam estar aqui essa noite, por aqueles que assistem em casa, Pai. Que o Senhor traga sabedoria e direção às suas vidas, Pai. Eu te peço na noite de hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, demonstrado na entrega de seu Filho, Jesus Cristo, de quem recebemos superabundante graça a cada dia, e que nos preserva para si, na pessoa de Deus o Espírito Santo, nos selando, nos consolando e ensinando. Que assim seja com nossas vidas, com a nossa igreja, agora e sempre. Amém. Amém. Pastor, tivemos um probleminha no YouTube, né? Avisar os irmãos aí, que logo mais já estará na página, tá? Mas o Facebook funciona normal e o Instagram também. Nós temos um outro backup,
Então, mais à noite já vai estar disponível no canal, lá no Ok. YouTube, tá? Uhum. Ok?